Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Diabetes Tem Solução, do tratamento à reversão, com base nos princípios da nutrição funcional no diabetes. E é com imenso prazer e uma grande alegria que nós vamos falar hoje nessa aula especificamente sobre alimentos funcionais no diabetes. Né? A gente vai fazer aqui agora uma imersão no impacto que os alimentos funcionais, que os compostos bioativos, que os fitoquímicos têm e apresentam com embasamento científico na resposta glicêmica, no controle da glicemia e na qualidade de vida do paciente diabético, né? Ou de pacientes com resistência à insulina também, pacientes pré-diabéticos. Vamos falar um pouco mais, pessoal, aqui sobre o estresse oxidativo, né? Que eu comentei um pouco na última aula também. Então, o que é, né, o estresse oxidativo? A marca, pessoal, a marca, isso a gente precisa gravar bem. A marca do estresse oxidativo é o aumento da produção de radicais livres das espécies reativas de oxigênio, mais especificamente, em quantidades que excedem as defesas antioxidantes do nosso corpo, do nosso organismo, né? Seja antioxidantes endógenos, ou seja, que o próprio corpo produz, como sódio, superóxido dismutase, catalase, glutationa, ou de antioxidantes provenientes da alimentação, né, da dieta, dos alimentos. Então, quando tem alta produção de radicais livres, alta produção de espécies reativas de oxigênio e baixa defesa antioxidante, o nosso paciente vai ter aí o estresse, vai ocorrer no nosso paciente o estresse oxidativo, né? E é importante a gente falar, mais uma vez aqui, que o excesso de glicose, quanto mais glicose tem na corrente sanguínea, mais radicais livres, mais espécies reativas de oxigênio sendo formada ali. Por quê? Porque nós precisamos do oxigênio para queimar essa glicose, né? De forma grosso modo falando, para queimar essa glicose, para oxidar essa glicose, né? Então, quanto mais glicose, mais radicais livres, mais produção de espécies reativas de oxigênio também. Então, essas espécies de oxigênio, né, que se formam durante o metabolismo da glicose, levam também à oxidação dos nossos lipídios, das proteínas e dos ácidos nucleicos. Então, oxidação, por exemplo, do LDL, inclusive do HDL também, dos lipídios que vai encontrando pela frente aí no corpo, das proteínas, como as enzimas, como hormônios, ácidos nucleicos no DNA, no caso, né? Aquilo que eu sempre falo, né? Que eu sempre falo para o paciente também. Glicose alta na corrente sanguínea é como se fosse pegar açúcar, colocar numa panela, ligar o fogo, pode ser fogo mínimo, e o que que vai acontecer com aquele açúcar? O açúcar vai derreter, né? O açúcar vai melar, vai caramelizar. E glicose alta dentro do corpo é mais ou menos assim que funciona. Onde a glicose vai passando, ela vai caramelizando, ela vai melando. Então, vai caramelizando, vai melando as células, as estruturas proteicas, né? O colágeno das artérias, colágeno do coração, colágeno dos rins, vai caramelizando o DNA, né? Vai caramelizando os lipídios do corpo que for encontrando pela frente, né? Porque a glicose ela vai para o corpo como um todo. Então, esse que é um grande problema, né? Porque isso também vai levar ao quê? Vai levar ao aumento de produção de citocinas inflamatórias. Então, nosso paciente vai o quê? Inflamando com tudo isso, né? Quanto mais espécies reativas de oxigênio sendo formado, quanto mais radicais livres, né? Mais produção também de citocinas inflamatórias, inclusive do NF-kappa-beta, tá? Essa grande produção de radicais livres ativa o NF-kappa-beta, né? Que o NF-kappa-beta é um regulador, ele atua como regulador dentro do núcleo da nossa célula. E a ativação do NF-kappa-beta intensifica ainda mais as respostas inflamatórias, resultando no quê? Na produção de mais radicais livres ainda, né? E podendo levar, inclusive, à morte da célula beta, apoptose celular, especificamente da célula beta. E com tudo isso, levando ao quê? Complicações do nosso paciente
diabético, tá? Só para a gente lembrar, né, pessoal, que o diabético tipo 1, ele naturalmente vai ser mais inflamado, né, devido à presença dos autoanticorpos, né? E essa produção de citocinas inflamatórias que automaticamente o diabético tipo 1 tem, devido à questão do sistema imunológico, a presença dos autoanticorpos, né? Isso é algo, vamos dizer assim, mais natural do próprio corpo do nosso paciente diabético. Por isso que a gente trabalhar com as estratégias para combater as citocinas inflamatórias é algo fundamental. Já o diabético tipo 2, né, se a gente for ver um paciente que ainda não é diabético tipo 2, mas ele está produzindo, ele tem alta produção de citocinas inflamatórias, essas citocinas inflamatórias automaticamente também ativam o NF-κB, né? Sendo que NF-κB pode levar à morte das células beta. Então, às vezes, um paciente pode desenvolver diabetes tipo 2, por exemplo, por aumento de citocinas inflamatórias, né? Por alta produção de radicais livres no corpo, por deficiência das enzimas antioxidantes ou dos antioxidantes provenientes da dieta, né, que vão promover toda uma cascata que leva um paciente a ser inflamado, levando à inflamação das células beta, inclusive morte celular também, podendo levar ao diabetes tipo 2, né? Então, entender esse processo é fundamental. E aqui então nós vamos falar um pouco sobre o resveratrol, esse polifenol maravilhoso. Eu trouxe aqui para você um reviews, né, com vários artigos analisados em relação à questão do resveratrol e a sua ação na melhora da resposta glicêmica, no metabolismo da glicose em pacientes diabéticos. Então, o resveratrol, ele é o polifenol encontrado, né? Ele é um polifenol naturalmente encontrado, principalmente nas cascas das uvas, principalmente uva roxa, no vinho tinto, nas frutas com coloração vermelha, vermelho escuro, no amendoim, como eu citei, naquela pele que reveste o amendoim, aquela pele com coloração vermelha escura também indo para o roxo, e algumas plantas medicinais também contêm resveratrol. Existe uma planta típica japonesa que também contém um bom teor de resveratrol, inclusive essa planta tem muitos estudos relacionados com ela em relação a resveratrol. Eu trouxe o nome dela, o nome científico dela está aqui, tá? Aqui para você. E o resveratrol, então, tem efeitos benéficos, né? Tem muitos estudos que se mostrando que o resveratrol possui benefícios no metabolismo da glicose, além da função vascular também, e também possui respostas, né? Melhora nas respostas anti-inflamatórias, aumento de citocinas anti-inflamatórias, redução de citocinas inflamatórias e também o potencial antioxidante que exerce no nosso organismo, né? E o resveratrol também ativa a AMPK, a proteína quinase ativada por adenosina monofosfato, o que é ótimo para a glicose, né? Uma vez que a AMPK ativa também a proteína transportadora de glicose GLUT4, faz com que o GLUT4 entre em ação, e também pode exercer efeito, resveratrol também pode exercer efeito redutor da glicose pela modulação da atividade do hormônio incretínico GLP-1, né, modulando aí o GLP-1, melhorando consequentemente a secreção de insulina. E aqui nós temos então os processos, né, relacionados aí com o consumo e com a utilização do resveratrol. Então nós vemos aqui, né, que o resveratrol ativa a sirtuína 1. Uma vez ativada a sirtuína 1, nós temos ativação de AMPK, de proteína quinase ativada por adenosina monofosfato, ativando consequentemente PGC1-alfa, né, que é o coativador 1-alfa do receptor gama ativado por proliferador peroxisomo. Ativando o PGC1-alfa, nós temos também ativação de NRF1, que consequentemente vai levar a biogênese mitocondrial, e também colocar em ação a proteína transportadora de glicose GLUT4, fazendo o quê? Absorção de glicose, né? Aí nós temos também aqui que o resveratrol, através da ativação de sirtuína 1, ativando sirtuína 1, nós também temos ativação da P53, que tem relação direta com envelhecimento, com maior sobrevivência de vida, com maior expectativa de vida, tem relação também
com prevenção de morte celular, com apoptose. Aí nós temos também a ativação de NRF2. Aí nós temos também aqui que o resveratrol, né, faz a modulação de GLP-1, modulando GLP-1, nós também temos uma melhora da sensibilidade aí, nós temos uma melhora da secreção, na realidade, da insulina, tá? O resveratrol também vai ativar óxido nítrico endotelial sintetase, né, a enzima aí que vai fazer a produção de óxido nítrico, aumentando a produção de óxido nítrico, nós vamos ter o quê? Vasodilatação. Tendo vasodilatação, nós vamos ter o que também? Nós vamos ter mais oxigenação da célula, mais oxigenação e também melhor captação de glicose nas células também, consequentemente. E aqui eu trouxe então para você a suplementação de resveratrol, né? Caso você ache interessante, caso você ache necessário suplementar o seu paciente, fazer a suplementação, como é que se suplementa, tá? Então a gente vai colocar na receita, a gente pode prescrever, o ideal é até 50 miligramas de resveratrol por dia, tá bom? Então a gente coloca resveratrol, 99% trans resveratrol, 25 miligramas, utilizar uma dose 2 vezes ao dia. E as contraindicações para uso de resveratrol seria para gestantes, para lactantes, para pacientes que fazem uso de anticoagulantes e também pacientes com câncer de mama induzido por estrógeno, né? Visto que o resveratrol tem ação também semelhante ao estrogênio no organismo. Então, só ter cuidado e cautela em relação a isso.